Nosso evangelho de hoje é Mateus 16, de 24 a 28. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão, antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. A partir do anúncio da paixão, uma nova fase se estabelece na vida de Jesus, na compreensão de sua pessoa e na forma como devem ser os seus discípulos. Essa nova fase não será mais de euforia, mas de rejeição, sofrimento e perda, inclusive de muitos de seus discípulos. Jesus prepara mais diretamente os seus, pois todos deverão enfrentar os mesmos desafios dele. Eles deverão ser fortalecidos na fé e no conhecimento de tudo aquilo que Jesus propõe para todos, para a realização do projeto do Pai. A eles, Jesus se revela como servo, como quem não possui outra forma de ser, senão a de obediência, de entrega total, totalmente desapegado e livre de todo tipo de amarras. Seu ser é todo para o Pai e de modo exclusivo. Por ser todo para o Pai, torna-se todo para a humanidade, para a salvação de todos. Em si não manifesta nenhum interesse pelas riquezas do mundo e seu poder. Não suporta a ideia de ser rei político, representante de nenhuma forma de governo humano. Não passa pela sua cabeça ser o cumpridor da promessa messiânica no sentido de ser o novo Davi, o restaurador da dinastia de Israel, segundo a compreensão das lideranças e do povo do mesmo Israel. Inclusive, isso passava pela cabeça de todos os seus apóstolos e discípulos. Pedro, por exemplo, sentindo-se na autoridade de corrigir Jesus, pretende convencer Jesus do contrário, possibilitando a reprodução da terceira tentação de Jesus no deserto. As palavras proferidas por Pedro naquela situação são como que tropeço para a vida de Jesus, e isso nós percebemos no Evangelho, no texto anterior. Isso significa total desconhecimento dele, tanto nessa questão quanto na afirmação que ele fez, inspirado pelo Pai, ao dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, é certo que Pedro descobriu que Jesus é o Messias, mas o quis dentro dos seus conceitos pessoais. Por isso, depois de uma revelação importante, cai na armadilha de ser como que uma pedra de tropeço. Na verdade, tanto Pedro quanto os demais necessitavam mudar completamente de mentalidade. Segundo Mateus, os ensinamentos de Jesus são dirigidos aos seus discípulos. Esse é o primeiro dado. Marcos, por sua vez, acrescenta também a multidão. Essa é uma segunda informação. E Lucas, sem restringir ninguém, entende que o ensinamento de Jesus é para todos, é universal. Nesse ensinamento, Jesus deixa claro que seus discípulos jamais deverão viver em vista de si mesmos, não ter medo de carregar a cruz e seguir o servo sofredor, fazendo de suas vidas verdadeiros dons de entrega de si mesmos para o bem de todos. Eles não devem seguir os ditames do corpo. São Paulo, melhor dizendo, adverte: meus irmãos, eu vos peço pela misericórdia de Deus que ofereçais os vossos corpos como uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Interessante, vou repetir isso aqui que é importantíssimo, do texto de Romanos 12, 1. Uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Esse deve ser o nosso sacrifício, né? Que este seja o vosso culto espiritual, diz São Paulo.
Em outras palavras, devem colocar em prática as bem-aventuranças. Além disso, devem colocar suas vidas como algo absoluto, no sentido de não se desgastarem por amor ao reino dos céus. A vida de cada um é um dom, mas deve ser colocada à disposição da salvação, da vontade de Deus. O contrário não seria vida. Querer salvar a própria vida, segundo a mentalidade no mundo, é o mesmo que fazer uma estrada de morte, porque as escolhas são sempre contra a própria natureza. É verdadeira vida, ou a verdadeira vida é aquela oferecida por Jesus, sua própria vida, a vida eterna. Os discípulos não devem se apegar às coisas mundanas, suas riquezas, não devem lutar por interesses que não sejam salvíficos. Devem ser desapegados, livres, solidários, disponíveis e amantes do bem e da verdade. Os que têm coragem de perder a vida, e a gente coloca aqui aspas nesse perder, porque aí você não perde a vida, você ganha a vida, mas perder nessa compreensão de vida que temos nesse mundo, né? Então, quem tem coragem de perder a vida do mundo, certamente ganhará a vida de Deus. No versículo 28, Mateus estabelece uma ligação entre esse momento e a transfiguração. Alguns dos que estão aqui, disse ele, não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo com seu reino. Alguns discípulos experimentarão a vinda do Filho de Deus, especialmente na transfiguração, Pedro, Tiago e João, por exemplo. E todos eles na experiência com o ressuscitado. O fato é que o sentido da vida dos discípulos foi profundamente estabelecido pela pessoa mesma de Jesus como o Messias de Deus. O encontro dos discípulos com Jesus já foi, de certa forma, escatológico. A sucessão de eventos vai marcando e aprofundando uma intimidade para todo o sempre. Então, o que podemos fazer, né? Ter essa intimidade com Jesus Cristo, querer conhecê-lo mais e mais, compreendê-lo e vivê-lo como um verdadeiro tesouro, e para isso é preciso renunciar a si mesmo. A primeira grande renúncia da nossa vida. Renunciar àquilo que achamos, a nossa vontade, para viver a vontade de Deus. Ou cristificar a vontade, no sentido de que a nossa vontade agora é fazer de fato a vontade de Deus. Então, renunciar a si mesmo. Primeira batalha, grande batalha histórica e que é a mais importante. Porque no momento em que a vontade de Deus se estabelece na minha vida, eu estarei vencendo aí o inimigo e o mundo com seus encantos. É claro que vou preparar uma cruz vai ser preparada para mim, vou ter que carregá-la, porque toda pessoa que abraça a verdade carrega uma cruz, não porque a verdade seja a cruz, mas porque o mundo não a suporta, não é? E depois seguir Jesus Cristo, agir do jeito de Jesus. Então, ir com Jesus, não é? Por meio dele, com ele, como já disse, do jeito dele, que esse é o grande segredo, ser do jeito de Jesus. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.